nós vamos assistir uma ressurgência da ideia de soberania, porém extremamente, acho eu, desligada da ideia de aperfeiçoamento da vida social. Eu acho que vai haver um movimento vamos dizer, nacionalista de direita. Acho que os dados estão nessa direção. As tendências, infelizmente, estão nessa direção. Quer dizer, eu sou nacionalista, mas eu sou populista. Isso é uma combinação. Olha, essa ideia de nacionalismo de direita ou nacionalismo de esquerda é ruim, né? É ruim, eu acho. O pressuposto é ser nacionalista ou ser internacionalista. Não, isso é uma visão, é um corte. Na verdade, tem dois cortes. É como se você tivesse uma matriz. Você pode ter nacionalismo de direita, de esquerda, pode ter internacionalismo de direita e de esquerda. O internacionalismo não é necessariamente progressista, pode ser retrocesso. Não concordo. Mas... Quer dizer, por exemplo, vamos entender bem, eu pessoalmente acho que o movimento de autovalorização do mundo islâmico é um movimento nacionalista. Porém, não acho que a ideia de estruturar isso a partir de uma religião seja um movimento progressista. Eu acho que pode ser um movimento de retrocesso na confiabilidade humana. Pode ser. Quer dizer, não necessariamente o nacionalismo sempre é soberania, sempre é soberania, mas não necessariamente é progressista. Nem retrocesso. Porque uma das coisas curiosas é que o pensamento liberal gosta de atribuir ao pensamento da soberania nacional características retrógradas, que é uma estupidez. É uma estupidez, porque infelizmente a humanidade não conseguiu absolutamente avançar significativamente com a ideia internacional. Claro, se houvesse um internacional populismo, eu estaria com ele. Veja bem, a ideia do internacionalismo, como é posto, na verdade é a ideia do predomínio da hegemonia. Não é uma ideia de difusão de um pressuposto geral de convivência, né? É um pressuposto da ideia de uma ação onde se tenta implantar uma maneira de viver hegemônica. Hegemônica e a única maneira que é possível para aquele recorte social, aquele recorte nacional, aquele recorte de grupos sociais que estão articulados uns com os outros. Porém, isso não necessariamente produz desenvolvimento social. Claro que não. Pois é. Então, exatamente. Por isso é que tem um corte de matricial. Você pode organizar as ideias olhando-as horizontalmente ou verticalmente. Você pode combinar as duas dimensões. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Eu acho relevante nessa discussão a ideia esquerda e direita é uma ideia presente no pensamento ocidental. Para organizar a discussão. Revolução Francesa. Para poder organizar a discussão. Quer dizer, é a ideia que se coloca de que aqueles favoráveis à Revolução eram a esquerda, aqueles que se contrapunham à Revolução eram a direita, os erondinos e os jacobinos, e eles se degladiavam na Assembleia Francesa. Aí com vocês aqui, a figura de Montesquieu, etc., porque tem um pressuposto em cima disso. O que interessa entender, na minha opinião, é que esse modo de olhar a política deveria ser substituído por uma outra visão, os conservadores e os progressistas. Não deveria ser feito esquerda e direita, porque isso cai com o muro. Certo? O muro, essa ideia, para mim, não fica. Eu entendo quando Lessa coloca a esquerda vinculada aos progressistas e a direita vinculada aos conservadores. Mas o que é importante entender é que o pressuposto central que conduz a política hoje no mundo é os nacionalistas versus internacionalistas. Por exemplo, se for a Rússia, Putin é um nacionalista. Certo? Se for a Arábia Saudita, também é nacionalista. Sim, mas tem os internacionalistas postos nesse processo. Internacionalistas que tentam fazer prevalecer
sua posição hegemônica no mundo. A ideia da globalização é uma ideia posta pelos internacionalistas que estão centrados no American Way of Life, tá certo? Sim. Que na verdade querem impor o predomínio americano a todos os povos. Isso gera reações, por exemplo, a criação do mundo islâmico é uma reação de contraponto. A reação chinesa. Chinesa é outra, é uma outra cultura. Nós aqui, de certa forma, estamos reagindo a isso. Pois é. Apesar de que nossas elites são totalmente globalizadas. As nossas elites aqui são apartadas, na minha opinião, tá, do interesse nacional, da lei, da nação, etc. Na minha opinião, tá? Não sou dono da verdade. Elas não se movem referenciadas pelo interesse nacional. Por vezes há superposição. Quer dizer, veja bem, a política de defesa do café foi uma política para afirmar a soberania nacional, tentar defender o preço do café no cenário mundial de crise. 1930. Porém, ao mesmo tempo, ela era extremamente conveniente para os interesses dominantes na época, que eram os interesses primários exportadores. Aliás, uma das coisas mais interessantes é perceber que, apesar dessa impressionante, vamos dizer, reforço que deu à economia cafeeira, sempre foi hostilizada pela economia cafeeira. É uma das coisas curiosas do processo político brasileiro. Mas tem que entender outras coisas. Por exemplo, que a burguesia nacional industrial, certo, era dependente dessa renda. Quer dizer, a renda cafeeira era dependente. Quer dizer, teve um grande progresso quando veio a guerra, ele exportou as importações da Inglaterra, basicamente, nos Estados Unidos não tanto, ele tomou conta desse mercado, mas também uma parte desse mercado ficou na mão da burguesia paulista. Industrial, nascente. Ela nascia debaixo do cafezal, não é? Quer dizer, a sombra do cafezal surgiu a indústria, porém não era ainda a industrialização, não é? Era a instalação de indústria, uma coisa diferente. Industrialização é quando você tem internalizado dentro do país os elementos para propelir o desenvolvimento industrial. Isso só veio acontecer muito tempo depois, só nos anos 50. E é importante entender que é uma longa marcha em direção à industrialização. Resulta de uma fratura no sistema capitalista mundial, onde os Estados Unidos progressivamente tomaram o lugar da Inglaterra. Isso abriu um espaço. E dentro desse espaço se constituiu, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, como decorrência de um projeto autônomo de construção de uma indústria que depende basicamente do aço. Nenhuma indústria se constitui sem aço. Então, isso começa nesse momento. Quer dizer, a verdadeira industrialização do Brasil começa na década de 40. O que houve antes foi assentamentos industriais. Eu acho que há uma afirmação nacional desenvolvimentista logo no começo da era Vargas, com a lei, com o Código Nacional de Mineração e com o Código Nacional de Águas e Energia Elétrica, que é de 1934. Por quê? Porque havia convicção de que o capital estrangeiro jamais colocaria esses elementos da natureza a serviço de um projeto autônomo de desenvolvimento. Então isso é uma convicção profunda do positivismo ibérico na versão gaúcha, que chegou com Vargas e com o grupo de Vargas. Então essa ideia de que era absolutamente necessário controlar as fontes energéticas e controlar as fontes, vamos dizer, de minerais do subsolo, é uma ideia extremamente nacionalista. Mas o problema é o seguinte, essa ideia, na manifestação, de certa forma, está presente no pensamento brasileiro antes do Império. No Império. A indústria como motor de desenvolvimento. É preciso entender isso, porque essa ideia estava posta lá, é válida até hoje. A indústria é um motor de desenvolvimento. O que interessa, na verdade, não é papel voando, nem dinheiro no bolso. O que interessa é o bem físico. E o bem físico quem produz é a indústria. A sensação de riqueza está posta
na apropriação dos bens físicos, na apropriação da natureza a seu serviço. Tá? E quem faz isso é a indústria. Não existe nada. Quer dizer, a expressão mais avançada disso é a indústria. A indústria é o motor do desenvolvimento. A agricultura pode ser também, mas não tem a Essa mesma ideia do desenvolvimento foi retirada da nossa pauta. Porque quando eu era garoto, a ideia do desenvolvimento estava sempre presente em qualquer editorial, estava sempre presente em qualquer discussão política, independente do partido. O Brasil é um país que buscava o desenvolvimento. E para isso necessitava de soberania, porque aí é importante entender, um país sem soberania, ele está preso ao projeto dos outros. E o projeto dos outros não necessariamente é prover você de indústria. Que eu você compra indústria dele, compra da indústria deles. Então, na verdade, a visão da soberania como um elemento essencial para o desenvolvimento já existe no positivismo gaúcho antes da proclamação da República. Júlio de Castilhos tinha tudo isso na cabeça. E é muito interessante porque essa é uma matriz que forma a cabeça de Getúlio Vargas do ponto de vista de sonho para o Brasil. Agora, a ideia de que o Brasil pode ser, que o Brasil contém dentro de si um potencial de futuro, é uma ideia que se desenvolve também antes de 1930. Se desenvolve com o chamado movimento antropofágico. Você sabe como é que é a história, vocês conhecem a história. O João de Andrade chamou a atenção de que a primeira importação que o Brasil fez foi do bicho sardinha, que foi comido pelos aimorés. O barco. Antropofagia. Antropofagia, movimento antropofágico, tem como marco assim, irônico e de brincadeira a ideia de que a primeira coisa que comeram de fora foi o bicho sardinha. E não acharam lá grande coisa, não. Pelo menos assim pensavam. E a partir daí vem a grande Primeira Guerra Mundial. E desmoraliza a ideia digamos assim, da Europa culta. Da Europa culta, civilizada, humanitária. E transfere isto na cabeça de muitos brasileiros que os Estados Unidos seriam na América do Norte. E para os nacionalistas seria do próprio Brasil. Então é muito interessante que a partir desse momento o debate já não toma mais como referência à velha Europa. A velha Europa é percebida como decadente e é percebido como o novo mundo, a novidade. Só que a novidade permitiu que um pedaço enorme da elite brasileira adotasse os Estados Unidos como referência. E um outro pedaço da elite brasileira, elite intelectual, tentou afirmar que a potencialidade estava dentro do Brasil. Aí revalorizou o quê? A presença do português, a presença do índio, a presença do negro. É muito interessante vocês estudarem culturalmente o movimento antropofágico. A visão do positivismo gaúcho nunca teve respaldo na São Paulo. São Paulo sempre se opôs a essa visão positivista, porque sempre se achou, e essa é a grande questão, sempre se achou o representante dos centros hegemônicos na região. Não é no Brasil, não. Se você for a Buenos Aires, os argentinos olham São Paulo dessa forma. Ou seja, como o locus dos interesses multinacionais postos na América do Sul. Tá certo? Porque o problema todo é que ele se contrapõe à ideia essa ideia que o Lessa havia colocado, que foi abraçada por grande parte da intelectualidade brasileira, de que aqui é o destino do mundo. A mundialização se processará aqui, não a globalização. Pelo fato de que aqui um discurso extremamente orgulhoso e promissor. O Brasil seria a matriz de uma nova civilização mundial. Sim, uma nova Roma, como diz Darcy Ribeiro, que reconstruirá o mundo. Darcy é um exemplo disso, Darcy Ribeiro é um exemplo. Mas você tem, por exemplo, um grande pensador, que é combatido pelos paulistas, chamado Gilberto Freire. Ele trata dessa questão muito bem. Ou seja, Gilberto Freire talvez seja o maior
o grande antropólogo, o formulador das teses que o Lessa estava colocando, da ideia de que o povo brasileiro tem um destino maior do que esse que os paulistas veem. Tá certo? Isso a Academia Paulista não gosta, porque ele pode observar isso. Né? A Universidade Paulista faz um movimento enorme para sufocar a ideia de Gilberto Freire. Que, diga-se de passagem, ajudou muito a Universidade Paulista porque apoiou o Salazar. É verdade, quer dizer, o Salazar via o Gilberto Freire uma figura que o ajudaria a justificar a permanência de Portugal dominando Angola, Moçambique, etc. E Gilberto Freire, eu não sei se é para ganhar a vida ou sobreviver, era explorado por uma mesada dada por Salazar. Isto se converteu no elemento central para ser repudiado. E o tema essencial da discussão entre os dois, Marco Fernandes Paulista, que não era paulista, mas era de São Paulo, né? Não, esse... apoiado por São Paulo. Não importa se nasceu. Sabe quem são os alunos principais de São Fernandes? Fernando Henrique Cardoso, Maria Viotti da Costa e Belfort. Francisco Belfort, Fernando Henrique e Maria Viotti da Costa. É muito interessante acompanhar a discussão, porque a discussão se centrou em cima da ideia de escravidão. O que é que Augusto falou? Que a escravidão era basicamente um modo de produção onde a mão de obra era dominada pelo capital. Era uma versão capitalista da periferia do mundo. Ou seja, a apropriação do capital era muito mais danosa do que a figura do trabalho. Isso. Puxando a E aí, significa. E o Gilberto Freire construiu uma coisa contrária. Em cima da ideia da mestiçagem, disse que a presença africana se introduziu dentro da família portuguesa, basicamente pela retaguarda, pela cozinha e pela cama. E que houve, objetivamente, uma imensa influência da presença do escravo na formação do brasileiro do Nordeste. O que é que o Gilberto Freire sinalizava, por exemplo? Muitos dos ministros de Pedro II eram mulatos. O primeiro grande empreiteiro do Brasil, André Rebouças era mulato. André Rebouças era baiano. Não caiu na Lava Jato nenhuma. Não caiu na Lava Jato, mas teve que sair do Brasil. Foi por ser companheiro o imperador de Pedro II no exílio. Então, é muito interessante a ponto e contraponto, porque é evidente que a figura de Gilberto Freire tem lados lamentáveis. Por exemplo, ele, para sobreviver, fazia a defesa do Salazar. Como também é uma obviedade que a escravidão foi o motor de acumulação capitalista no Brasil. Capitais do Brasil, isso não há dúvida. Os alunos dele do Florestan receberam o recurso da Fundação FOR. Que é pior. Receber do Salazar é a Fundação FOR. A verdade é que Fernando Henrique Cardoso é uma criação fortista. E a Escola de Sociologia e Política de São Paulo tem muito isso. Muito. Mas, enfim, o problema é que, na verdade, a visão paulista foi dominante. Foi dominante? Gilberto Freire foi sendo empurrado, digamos, para uma certa periferia da discussão. Dominante eu não diria. Tornou-se dominante. Tornou-se, eu diria, ficou. Não foi. Durante a década de 60, 70, etc. Era estava marginalizado. É muito interessante acompanhar essa discussão. Dá uma tese belíssima que ainda não foi feita. É verdade. Quais são as expectativas que a gente pode ter para essa noção de soberania dos Estados Unidos no ano que vem? Uma que acho que se coloca é a seguinte: o Fiore, quando escreveu O Poder Americano no ano 2000, ele abriu duas hipóteses. Ou o Império se afirma e é tudo o Estado policial, ou nós vamos ter uma multipolaridade que tem que ser construída. Como é que vocês enxergam essa questão futura? Quando o Fiore escreve o livro dele, ele não leva em consideração a construção central estratégica norte-americana.
Quer dizer, é preciso entender o que está por trás dos Estados Unidos. Né? A ideia do deslocamento americano para o centro é uma ideia construída que vem desde lá da Declaração de Formação dos Estados Unidos, pelos pais fundadores. E a concepção estratégica americana pode ser dividida em 4 objetivos centrais. O primeiro objetivo central da estratégia norte-americana é o domínio sobre a massa territorial do hemisfério ocidental. Certo? Esse é o primeiro objetivo dele. E não permitir que nenhuma potência ou coligação de potências ameace seu predomínio sobre essa região, o hemisfério ocidental. O segundo objetivo dos Estados Unidos é não permitir que exista uma hegemonia completa no hemisfério oriental. Toda a política externa norte-americana, desde a sua fundação, foi objetivando não deixar que haja essa hegemonia naquele espaço. Certo? Até mesmo quando a Inglaterra, vencendo Napoleão, adquiriu o predomínio, esse predomínio, os americanos, de certa forma, o contestam lá, por apoio que fazem, com muito menos poder que tinham na época, a outros players naquele hemisfério. Certo? O terceiro objetivo deles é o domínio da massa líquida que cerca o continente americano. Então, você veja o seguinte, ele tem o quarto objetivo deles, primeiro é esse, segundo, terceiro, um quarto eu não lembro agora, depois eu lembro. Mas toda a concepção estratégica americana, geopolítica, montada em 1940, não era a concepção estratégica primitiva, inglesa, de Mackinder, não. Era outra ideia. Quer dizer, a ideia do Mackinder era a seguinte, que quem dominasse a região que vai do Rio Oder aos Urais, domina o centro da Eurásia. Dominando o centro da Eurásia, dominaria o mundo, porque a Eurásia tem muito mais recursos do que o hemisfério ocidental. Então bastava dominar esse espaço, isso era uma quinta, para se controlar o mundo. E que espaço era esse? Era o espaço formado pela Alemanha e pela Rússia. Então todo o objetivo da política britânica foi evitar que houvesse uma junção dos interesses entre os russos e os alemães. Tá? Esse interesse existe no período que vai entre o início da guerra e 41. Isso é uma ameaça enorme à concepção anglo-saxã de mundo. Né? Mas, evidente, os regimes políticos da Alemanha e da Rússia eram opostos. Né? A guerra leva, então, vai a guerra à Alemanha contra a Rússia. Mas o que importa aqui entender é o seguinte: os recursos do hemisfério ocidental deveriam ficar à disposição de Washington. Tá? Bom, guarde isso porque a concepção estratégica americana já é outra. É a seguinte: quem domina a Eurásia não é quem domina o centro da Eurásia, é quem domina as fibras da Eurásia. Né? Porque dominando as fibras da Eurásia, você contingencia quem domina o centro da Eurásia. E esse objetivo eles perseguiram durante toda a Guerra Fria. Eles fizeram guerra na Coreia, que é nas fibras, mas não fizeram guerra quando Berlim teve um problema em Berlim em 48, com os russos. Eles fizeram a guerra no Vietnã, mas não fizeram a guerra quando houve a Revolução Húngara ou quando houve a questão da Tchecoslováquia no centro. Por quê? Porque o problema deles é a concepção estratégica deles, que é a questão das fibras. É preciso entender isso. As bordas. As bordas da Eurásia. E a outra coisa interessante... É um sítio, né? É um sítio. No início é um sítio. É um cerco. É o controle do cerco. E quando cai o muro, eles se sentem vitoriosos. Né? Mas a velha concepção estratégica deles está presente. E eles dizem, para se manter a hegemonia, nós precisamos ter o controle dos recursos do continente. Como dizia lá o Spickman, no livro dele, é evidente que os países da região não vão aceitar de bom grado colocar seus recursos à disposição de Washington. É preciso que isso seja imposto. Tá certo? Daí o projeto da ALCA. Precisa entender por que é o projeto da ALCA. O projeto da ALCA é esse, uma constituição de um bloco sobre a hegemonia americana, onde os recursos do continente americano ficariam à disposição de Washington. Isso não avançou. Já havia uma questão prévia antes, foi a questão cubana, que era uma contestação a esse predomínio completo dos americanos no hemisfério ocidental. Quando o Fiore escreve esse livro, ele parte da premissa
da existência de um poder imperial. Poder imperial que para ele vai se manter durante muito tempo e que a possível contestação, como o Lessa colocou aqui, vai se dar progressivamente, na medida em que os Estados Unidos saem da Guerra Fria com todo o poder militar e o poder da moeda. Porque a gente precisa entender isso, hein? Mais importante que o poder militar é o poder da moeda. Tá? Se eu pinto um papel de verde e dou para você e você acha que é riqueza, se eu tenho a capacidade de fazer isso, eu faço com você o que eu quiser. E é o caso. E é o caso, tá certo? A senhoriagem. Chamar o poder de senhoriagem, exatamente. Esse é o principal poder americano. Esse é o que tem que ser contestado, tá certo? Na verdade, o poder militar também. Mas depois que inventaram a bomba, o poder militar passa a ser uma figura de retórica. Porque se eu tenho uma bomba, eu posso fazer um problema sério para quem tem 500 mil bombas. Né? Então a Coreia do Norte não vai ser invadida, porque já tem a bomba. O Iraque vai ser invadido toda hora. Não tem bomba. Deu para entender qual é a questão militar? Por que o Irã assusta tanto o balanço? Porque não sabem com certeza, mas acham que é bastante provável que já tenha bomba. Então, só que é muito complicado. Essa questão é muito interessante. Paquistão tem um peso imenso, não proporcional ao que é o Paquistão. Por quê? Tem a bomba. Tem a bomba. E a Índia fez o quê? Marchou para ter a bomba. Aí, se você pensar um pouco, no lado de lá tem China com a bomba, Paquistão com a bomba, Índia com a bomba e provavelmente Irã com a bomba. E tem a Coreia do Norte com a bomba. Israel com a bomba. É muito complicado. A Rússia tem um poder militar em termos de bomba maior que os Estados Unidos, tem 8.600 ogivas nucleares, os Estados Unidos tem 7.500. Existe isso. É uma maluquice. Bom, o que eu estou querendo dizer, basicamente, é o seguinte: o que efetiva, como a guerra nuclear é uma improbabilidade enorme, o poder que se coloca é o poder da moeda. É o poder de você estabelecer as regras de troca e você detém a moeda. E isso é que está em contestação. O problema hoje é que está se estabelecendo condições de contestação ao dólar. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Aí é que está o problema. Quer dizer, a ideia de olhar para frente, vamos ver a questão do Trump, que o Lessa estava colocando aqui. O Trump é um nacionalista. Tá? O Trump é um nacionalista. Ele se contrapõe aos interesses dos internacionalistas que estão sentados em cima do mercado financeiro. Eu acho. Não só em Washington, não. O mercado financeiro mundial. Eu sei. A ruptura desse mercado financeiro começa agora, com o Brecht. Qual é a questão do Brecht? É que retira a City de Londres como centro das condições financeiras eurasianas. Quer dizer, o centro das relações financeiras eurasianas era a City de Londres. Quando o centro das relações financeiras do hemisfério ocidental é Nova York. Tá certo? No momento em que há o Brecht, há o quê? A ruptura dessa relação financeira estabelecida em Londres. E o que o Trump pode trazer é a ruptura das relações financeiras estabelecidas na Wall Street. Essa é que é a questão, porra. Tá? Tem que olhar as questões por aí, porra. Tá certo? Porque hoje há um predomínio. Também, porque a inércia é uma companhia na história. Há uma visão, vamos dizer, generalizada dentro dos Estados Unidos de que eles têm uma vocação manifesta. E eu acho que o Trump está trabalhando em cima disso. Não, mas ele quer fazer a América grande, ele não quer fazer o mundo grande. Não. Quer fazer a América grande. Ele é outro. Ele é um futuro para trás, na minha visão. Eu não sei se é o futuro para trás, porque eu diria a você o seguinte. Não, o futuro não é. O futuro é o futuro. O futuro é o futuro. Para trás não dá, né? É uma contradição. Não, mas pode ser uma boa imagem. Mas o problema que eu quero colocar aqui é o seguinte: o Trump é o projeto do cidadão médio norte-americano, que é um indivíduo que não é bem informado. Porque ele sabe a história americana, a geografia americana, não conhece o mundo. A elite americana construiu uma sociedade que seu povo tem uma série de valores, mas tem uma educação limitada ao território norte-americano. Não é a elite americana não conhece o mundo.
Mas o povo norte-americano, o cidadão médio, aprende na escola história americana, literatura americana, geografia dos Estados Unidos, é assim que eles dizem coisas desse tipo. Então, simpatias. É preciso entender o que está por trás disso. O Trump é um representante dessa figura, do cidadão médio norte-americano, que é isolacionista, não é internacionalista, é isolacionista, por isso nacionalista. Por isso nacionalista. Está certo? É preciso entender a história americana olhando como é que ela se posiciona ao longo do seu trajeto. Tá? A questão, por exemplo, do ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra, porque foi montado dessa forma, a questão das Torres Gêmeas, é preciso entender tudo isso, porque senão, se não entender isso, não entende o que está por trás. Tá certo? O povo norte-americano não tem interesse de participar das coisas do mundo. Quem tem interesse em participar das coisas do mundo é a elite norte-americana, em especial a elite financeira, aquela que está em Nova York. Que domina. Que pode perder essa eleição, hein? E as repercussões disso são muito maiores do que se imagina. Né? Inclusive para as elites caudatárias e dependentes do terceiro mundo. Inclusive chinesa, não é só brasileira. Não, a chinesa também. É uma desarrumação brutal. É uma reflexão. Então o livro do Fiore está totalmente desatualizado. Então, se alguém quer pegar o livro do Fiore para estudar a questão mundial, que é de 2000, acho que o Fiore já pensa diferente hoje, eu acho. Eu não tenho visto o Fiore falar. Sem uma reflexão geopolítica, nós somos perdedores. Aliás, porém, a reflexão geopolítica não tira dela, você não extrai dela uma diretiva inequívoca. Então é complicado. Depois eu quero colocar uma coisa aqui fundamental para vocês pegarem. Uma colocação que eu acho importante para vocês guardarem. É o seguinte: se vocês olharem a história do mundo, vocês vão verificar uma coisa interessante. O processo civilizatório é um processo acumulativo. As ideias são degraus por onde os homens vão subindo. Então, por exemplo, quando eu comecei a tentar entender alguma coisa de filosofia, eu lia textos e não entendia nada. Eu levei um certo tempo para entender que alguém fala alguma coisa porque está respondendo a alguém que falou antes. Eu preciso você entender quem falou antes, porque por isso é entender a resposta da filosofia é a maneira correta de entender a filosofia. Como o pensamento econômico também. O pensamento econômico também. O pensamento econômico, tudo. Tudo, na verdade, é uma acumulação de acumulação. Tudo é um produto histórico, tudo é uma janela para o futuro. Exatamente, tudo é um produto histórico e uma janela para o futuro. Então, eu preciso entender o seguinte: a ideia da hegemonia é uma ideia que está sempre presente na história da civilização. Só que a ideia da hegemonia é uma ideia cambiante, que ela não é uma ideia, não existe hegemonia permanente. Quer dizer, tudo é um processo que gera dentro de si a sua própria contestação, como dizia Hegel lá. Né? Por isso tudo traz dentro de si os germes da sua instituição. Então, a hegemonia americana é uma hegemonia temporária. Tá certo? Como foi a hegemonia inglesa? Como foi a hegemonia ibérica? Os ibéricos foram hegemônicos. Como foi a hegemonia árabe? Como foi a hegemonia por aí vai, Bizâncio? Como foi a hegemonia romana? E como foram as hegemonias? Tá certo? Bom, o que é importante entender é o seguinte: o que leva uma barbárie a buscar ser culta, o que leva uma periferia a buscar ser centro, é o desafio que lhe é posto. Tá certo? Então, vou tentar resumir isso simplesmente aqui para mais perto. Os ibéricos estavam completamente apartados das rotas centrais do comércio no século XIII, século XIV. O comércio mundial, naquela época, vinha pela Rota da Seda, chegava no porto do Mediterrâneo Oriental, Líbano, etc. Pulava para Gênova, em Veneza, e subia pelo Vale do Reno para o norte da Europa. A Península Ibérica estava completamente apartada. Então, ela foi submetida a um desafio. Ela precisava se inserir no comércio. E aí há um processo de descobrimentos. Ela inverte a rota. Ela faz uma rota marítima, deixa de ser uma rota exclusivamente terrestre. Tá certo? Ela rompe o padrão. É um histórico. É um historiador. Quer dizer, a civilização responde, é uma resposta a desafios. Tem a hegemonia ibérica. Todo ser humano, de certa forma, responde aos desafios que lhe são postos também, com maior ou menor êxito. Mas
Os ingleses da mesma forma. Os ingleses só uma ilha apartada do continente europeu que só tinha um processo, tornar-se dominante nos mares para controlar o comércio. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos era periférico e bárbaro do século XIX. Basta ver os filmes de cowboy. Os europeus, a barbárie era os Estados Unidos. Respondeu o desafio fazendo 5 ferrovias transcontinentais e o Canal do Panamá, unindo o Atlântico e o Pacífico, etc., se tornando o centro de umas relações de comércio por outra. A mesma coisa acontece conosco. Nós somos completamente periféricos. As relações de troca no mundo, no comércio, nós somos iguais à Península Ibérica, no século XIV, como era a Inglaterra no século XVI. Isso é o apontamento dos meninos e a tendência é ficar mais periférico, por incrível que pareça. Porque com o degelo e com... Eu não consideraria isso, viu, Graça? Eu gosto de considerar. Eu gosto de considerar pela seguinte razão. Porque aquilo que a solução é a exportação, vamos descobrir uma coisa curiosa, que é dentro da Eurásia, a relação vai se tornar muito mais forte pela ligação via Ártico. E a relação via Ártico vai densificar. Eu não considero isso. Eu sei, mas eu gosto de considerar. Eu acho que não, por quê? Porque eu acho o seguinte, é um desafio. Tem que ser respondido, só pode ser respondido por um projeto. Projeto de integração da América do Sul e Constituição de muito pobre. Relações com a África. Eu acho que é isso. Eu acho que não só a África, o mundo. É um mundo pobre. Pelo Sul. Eu acho que há uma resposta a ser feita. Temos que pelo Sul. Pelo Sul. Ontem estava passando aquele filme lá, era a série, Game of Thrones, a ameaça vem do norte, do inverno. Eu acho que a ameaça veio do verão do sul. Entendeu? Eu acho que tem que pensar nisso. Ninguém saiu de uma situação perfeita sem projeto. Os portugueses saíram com projetos colombianos, os ingleses saíram com projetos dos mares, os americanos saíram com a União do Atlântico Pacífico, mas temos que ter um projeto nosso para construir a mundialização. Porque nós somos capazes de socorro, justiça, autofares, crédito, etc. Para falar, não temos sobre isso. Acho que temos que ter esse projeto.